Fiel, o Timão deu show. O Corinthians não só venceu, convenceu. E o melhor, a mídia já começa a se render ao estilo de jogo de Fernando Diniz. Agora eu quero saber de você. Esse é o Corinthians que a gente esperava? Comenta aqui embaixo tua opinião. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a Fiel, porque aqui é Timão 24 horas. Olá para você que é fã de esportes, está começando o nosso Linha de Passe, quinta-feira, estreia do Timão na Libertadores, estreia de Fernando Diniz no comando do Timão e tá todo mundo feliz, menos aqueles que são contrários ao Corinthians, né? 2-0, uma bela estreia, com o Garro jogando bem no segundo tempo, com o Yuri Alberto se recuperando no segundo tempo, depois de perder um gol feito no primeiro tempo. Com o menino Kaique também jogando bem, algumas peças funcionando, o Corinthians saindo de uma zica, de uma sequência incrível de jogos sem vencer, mas venceu na hora certa. Sempre a hora certa para vencer, algumas mais do que outras. Estrear com vitória na Libertadores, melhor momento impossível para o Corinthians começar sua caminhada aí rumo ao tão sonhado bicampeonato da competição. Será que vai dar, hein? O corintiano hoje tem motivo para estar otimista, o time foi bem contra a Platense e a gente vai falar sobre isso com o Jean Oddi, com o André Kfouri, com o Vitor Birner, com o Mário Marra e daqui a pouquinho, direto do estádio, com o Paulo Calçade. E antes que eu esqueça, esse cara também foi bem, Hugo Souza, hein? 2 bolas que ele pegou, nível de dificuldade muito grande. Bola aérea, cruzamento na área, aquela cabeçada para baixo, ele fez 2 defesas importantíssimas para ajudar o Corinthians em momentos cruciais da partida. Vitor Birner, meio complicado escolher aí quem foi o melhor do jogo, né? Temos uns nomes importantes aí nessa noite contra o Platense, a estreia do Timão com vitória na Libertadores. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Marra, Jean, André, aos fãs do esporte. Boa noite. O Corinthians confirma o seu favoritismo no jogo de estreia da Libertadores. Ainda não é um time, obviamente, com a cara do Diniz, mas também quando houve, e isso me chamou muita atenção, a paralisação para hidratação ou tempo técnico, não sei como devo chamar. Cooling break. Isso, eu estou evitando o termo. A gente viu o Diniz falando para o jogador do Corinthians, eu não vou falar a palavra que ele falou porque eu não posso aqui, 3 pontinhos se errar, pedindo coragem, pedindo para o time jogar mais, para sair jogando, para começar a fazer aquilo que ele espera que a equipe consiga realizar ao longo da temporada. Contra a Platense, que é o pior time, na minha maneira de ver, do grupo do Corinthians, e na fase que o Corinthians vinha, e com o Diniz questionado, para mim, além do que é necessário, né, do que é justo no início, o importante hoje era ganhar. E aí, alguns personagens se destacaram. Eu acho que o Hugo, porque garante o resultado enquanto a partida está 0-0, para mim foi o principal. Mas a gente pode destacar o próprio Yuri Alberto, que fez, que perdeu o gol que você citou, mas acabou sendo um jogador muito importante. Oi? Essa foi a defesa. Essa é a defesaça. Defesaça. Né? E acho que não tem nenhum grande destaque. Alguns jogadores foram um pouco melhor. Eu acho que o resultado foi mais do que justo. O Corinthians ganha na Argentina, faz 3 pontos e vai ter os seus jogos mais difíceis desse grupo, que não é dos mais complicados, nas próximas partidas. O Yuri Alberto tem um belo... A tal da pré-assistência, né? Para assistência do Garro, a pré-assistência do Yuri Alberto é fundamental. Ele perde esse gol aí feito no primeiro tempo, uma péssima finalização, mas no segundo tempo ele foi bem. Essa pré-assistência aí para o Garro foi realmente sensacional. Pois bem, senhor André Kfouri. Pois bem, como vai? Depois de uma sequência muito ruim, melhor momento é impossível, hein? Para o Corinthians recuperar a confiança e com um treinador novo aí, apostando no jovem Kaique, dando a braçadeira de capitão para o Garro, entre outras coisas. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Tudo bem, pessoal. Uma ótima noite a todos. Eu acho que há um destaque, sim, que é o reaparecimento do futebol do Garro, né? Sim. Com passes, com o envolvimento que ele normalmente tem, principalmente no ano de 24 e em alguns momentos 25. Mas o sumiço do Garro foi um dos grandes defeitos que o Corinthians apresentou nas últimas partidas ainda sob o comando do Dorival. O que não significa que eu concorde com a demissão da comissão técnica anterior do Corinthians, mas eu só estou pontuando em relação ao que aconteceu e era uma situação que precisava ser resolvida porque o Garro é um jogador com capacidade para ser muito influente, de diferentes maneiras. É claro que o fato do Yuri Alberto estar em campo, estar bem em campo, independentemente do gol que ele perdeu, como você mostrou no primeiro tempo, tudo isso ajuda porque todo bom jogador como o Garro precisa de companhia.
mas o futebol dele tinha desaparecido. A gente tem que considerar os problemas crônicos que ele tem, a questão do acompanhamento, da manutenção que precisa ser feita para o Garro estar em campo em condições de ser um jogador decisivo como ele é. Mas hoje o futebol dele apareceu e eu destaco isso. E destaco mais um outro aspecto importante que a gente teve oportunidade de perceber com mais detalhes por causa não da parada para hidratação, mas por causa do microfone que vai lá dentro do campo durante a parada para hidratação, que para mim é o principal da parada para hidratação. É isso. O nível de preocupação / atenção que o Fernando Diniz tem com os jogadores de defesa, hoje principalmente com o Gabriel Paulista. Foi. Não só no sentido de orientar a saída de bola, mas também para determinar um certo tipo de comportamento. Então, ali no primeiro tempo, ele reclamou que o Gabriel Paulista estava se desfazendo da bola com muita pressa. Ele queria que o zagueiro do Corinthians segurasse um pouco mais a bola para chamar o adversário mais para perto, porque isso cria superioridade numérica em outra área do campo e mais espaço, é uma questão óbvia. E talvez não por acaso o Corinthians tenha conseguido 2 gols em aproveitamento de espaço, em especial o primeiro. O segundo teve a origem numa cobrança de lateral. De qualquer maneira, time adversário fraco, mesmo em casa, o Corinthians foi melhor o jogo inteiro e independentemente das condições, é muito importante não só pela situação na qual o Corinthians estava, mas por ser estreia na Libertadores, ainda por cima fora de casa, ganhar e começar a Libertadores com 3 pontos. E o Corinthians tem passado dificuldades com adversários mais fracos, seja aqui no futebol brasileiro, né? Seja já no ano passado, imagina, o Corinthians indo para a Libertadores no ano passado, aquela pré-Libertadores, lembra? Sim. Dificuldade com o adversário, que é muito inferior ao Platense, né? Então, assim, são boas notícias. O adversário é mais fraco? É. O adversário mais fraco do grupo? Não tem que ganhar. O que importa mas é isso. tem que ganhar e tem que recuperar a confiança. Tranquilidade, inclusive. Tem que começar a retomar a confiança e o bom futebol de determinados jogadores. E a gente falando aqui do Garro, vou até passar para o Calçade lá direto do estádio. Parece que a missão Garro, ela começa com o pé direito, hein? Calçade, tudo bem com você? Tudo bem, olá William, olá companheiros. Bom, o Diniz só veio porque o time não estava bem. E ele precisava melhorar o rendimento de vários jogadores. E é isso que ele pode fazer. Eu entendo que num primeiro momento é uma intervenção nisso, no ânimo, na crença de que o jogador pode jogar mais e melhor. Por exemplo, o Garro pode melhorar. Carrilho pode melhorar. Um cara que, se ele conseguir, seria incrível, Pedro Raul, que é um jogador que ficou marginalizado, mas por conta também daquilo que ele não entregava dentro de campo. E tem muitos jogadores para ele melhorar o rendimento. E a gente tem que entender assim, que a história do Diniz é um pouco essa. Melhorar o rendimento de jogadores e formar uma equipe competitiva. E isso está muito claro em toda a trajetória dele quando ele obteve sucesso. E ele tem no Corinthians um elenco que tem lá os seus defeitos na constituição do elenco e na construção. Por exemplo, jogadores de beirada, de velocidade. Ele foi de Kaique, e que era um menino que entrava no final com o Dorival. E o Dorival, gente, não estava errado. O Dorival acreditava no time que ele dirigia e entendia que poderia atuar de outra forma. O Diniz veio, colocou um escape, que é o garoto, uma equipe que veio para tocar bola, tranquila, atrair o adversário, jogar na velocidade. Primeiro tempo não foi bom, mas teve um lado positivo. O ímpeto do adversário, né? O Platense com a sua energia, sua vontade no primeiro jogo de Libertadores da história. Eu vi coisas muito bonitas aqui. O slogan, o lema do Platense, né? Quando ele se refere a Libertadores, ele diz: do bairro para o continente. E subindo aqui a arquibancada para a nossa cabine, entre os torcedores, quem estava lá era o bairro. Era o bairro. Você via famílias, crianças, pessoas mais velhas, mais maduras, gente que você bate o olho e sabe que é a galera que mora aqui do lado, né? É um clube que não tem muitos torcedores na Argentina, mas o bairro estava aqui.
o bairro veio acompanhar e o bairro aplaudiu mesmo a derrota no final, porque sabe tudo o que aconteceu aqui. E do outro lado, um Corinthians que pode melhorar muito, que teve uma mudança significativa no segundo tempo. O Yuri Alberto, ele se juntava ao Kaique na primeira etapa, do lado esquerdo, com a ajuda do Garro também. E o que acontecia? Com o lado direito do Corinthians ignorado, para o Platense marcar, ficava mais fácil, vinha todo mundo, dobrava, triplicava a marcação e o jogo não saía. Na segunda etapa, o Kaique manteve-se do lado esquerdo, o Yuri Alberto veio para jogar em cima do Vitor Cuesta, que é um veterano, 37 anos, e aí o Corinthians conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, ter mais opções de ambos os lados, incomodar a marcação na direita, na esquerda. Então o segundo tempo, até pelos números, foi um segundo tempo muito melhor do Corinthians em relação à primeira etapa, mas tem decisões do Diniz nesse primeiro confronto? Tem. Teve tempo para treinar? Não. Ele teve tempo apenas para tomar decisões. E a decisão foi, vai jogar o Kaique, vai ser o escape. E o Kaique faz o primeiro gol. Foi isso que o Diniz teve tempo. E o legal aqui da cabine, às vezes a imagem não mostra, porque ela está focada num determinado jogador. A cada lance, bola parada, tinha uma reunião no Corinthians. Era a reunião do Mateuzinho com o Gabriel Paulista, era o Ranielli conversando com o André. Sabe aquilo que você ouviu no vestiário e está tentando fazer dentro de campo? E está tentando buscar ali um entendimento, embora todos eles, jogadores do Corinthians, jogadores acostumados a atuar juntos, porém tem uma nova administração. Então era importante, como disse Fábio Santos, nossos companheiros também, era importante vencer. E o Corinthians venceu. Venceu uma equipe que só tem um sentido: bola do lado, cruzamento na área. Nos últimos 9 jogos, o Platense marcou 2 gols. Gols marcados pelo Lote, que iniciou jogando. Então é uma equipe que tem uma dificuldade imensa e o Hugo defendeu aquela bola do jogo na primeira etapa, porque 1-0 poderia mudar tudo por aqui. É verdade. O Corinthians vive um momento de empolgação após uma atuação que não só garantiu a vitória, mas também convenceu dentro de campo. O desempenho da equipe chamou a atenção não apenas da torcida, mas também da mídia esportiva, que passou a reconhecer o estilo de jogo apresentado sob o comando de Fernando Diniz. Conhecido por um modelo de jogo baseado em posse de bola, construção desde a defesa e intensidade ofensiva, Diniz tem uma proposta que exige muito dos jogadores, tanto tecnicamente quanto mentalmente. E quando essa proposta encaixa, o resultado costuma ser um futebol envolvente, com controle da partida e criação de oportunidades. Foi exatamente isso que se viu nessa vitória do Corinthians. O time mostrou organização, movimentação e principalmente confiança para executar o plano de jogo. Esse tipo de atuação tem um peso importante. Não se trata apenas de vencer, mas de mostrar evolução e consistência. Para a torcida, isso gera esperança. Ver o time jogando bem aumenta a confiança de que o Corinthians pode brigar por objetivos maiores na temporada. Ao mesmo tempo, a repercussão na mídia indica uma mudança de percepção. Quando o desempenho em campo convence, as críticas dão lugar ao reconhecimento. Mas é importante manter o equilíbrio. Um bom jogo não define toda uma temporada. O desafio agora é manter o nível e transformar boas atuações em uma sequência consistente de resultados. Outro ponto importante é o ambiente fora de campo. O mercado da bola continua movimentado, com possíveis chegadas e saídas que podem influenciar diretamente o desempenho da equipe. Reforços podem fortalecer ainda mais o elenco, enquanto saídas exigem ajustes e adaptações. Tudo isso faz parte do processo de construção de um time competitivo. Se o Corinthians conseguir manter esse nível de atuação e ajustar os detalhes necessários, o cenário pode ser muito positivo daqui para frente. Agora eu quero saber da Fiel. Você acredita que o estilo do Diniz finalmente encaixou no Corinthians? Esse time pode ir longe na temporada? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com a Fiel. Porque aqui você acompanha tudo sobre o Corinthians todos os dias. Vai, Corinthians!